Todo começo de ano a gente se sente mais reflexivo. A gente planeja nossas metas, a gente planeja a nossa vida e como tudo vai ser diferente. Então a gente faz o vision board, a gente vai na praia, pula 7 ondinhas para trazer sorte, a gente come lentilha para trazer prosperidade. E é claro, a gente dá uma bisbilhotada no tarô, né, do nosso signo para ver como é que vai ser o ano. Só que disso nada adianta se a gente não cuida do nosso mental e começa a agir diferente. Oi divas, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis, aqui no meu canal a gente fala sobre praticamente tudo. Eu gosto de chamar que aqui é a Isislândia, porque a gente fala sobre mudar de vida, sobre arte, sobre livros, sobre motivação e também temos esses nossos papos de amigas. E no vídeo de hoje eu vou comentar tudo que eu aprendi em 2025 e que eu quero trazer para vocês não continuarem cometendo esses mesmos erros ou esses mesmos pensamentos. Porque como eu disse no começo do vídeo, não adianta nada a gente planejar toda a nossa vida e tentar mudar, sendo que a gente, né, o nosso mental, a forma como a gente pensa, não mudou e continua a mesma merda. Eu não sei vocês, mas eu sou fascinada pela lei da atração, pela lei da suposição. E nessas práticas a gente fala muito sobre, né, o poder da mente e como isso afeta a nossa realidade. Então, se você continua pensando e tendo os mesmos pensamentos limitantes e crenças limitantes de anos atrás e repetindo os mesmos erros sem se dar conta, planejar e fazer 300 mil vision boards não vai adiantar de nada. Então, fica nesse vídeo se você não quer cometer os mesmos erros e já começar o ano com o pé direito. O maior erro que eu acho que nós jovens cometemos é a gente achar que ainda dá tempo. Quando a gente vai começar alguma coisa ou quando a gente tem alguma coisa para entregar e tem um prazo maior, né, tipo, tem um trabalho para ser entregue daqui a 2 semanas, ou a gente tem que cumprir essa meta pelo menos lá na metade do ano, a gente pensa que a gente tem o tempo infinito, não é mesmo? Pelo menos eu. Aí eu penso, é só lá daqui a 2 semanas, é só lá daqui a 6 meses. Gente, eu tenho muito tempo pra conquistar isso aqui, eu tenho muito tempo pra fazer isso aqui. Porém, quando a gente percebe, já tá na segunda semana e tu não fez nada. Não fez o trabalho, não fez essas metas, não alcançou nada do que você tinha proposto pra si mesmo. Só que quando a gente menos espera, o prazo está batendo na nossa porta e a gente nem viu o tempo passar. E na nossa mente fica, meu Deus, mas eu tinha tanto tempo pra fazer isso aqui, e como assim o tempo passou tão rápido? Como assim já chegou no prazo? Já tá aqui, ó, já tá aqui batendo, tá quase passando, entendeu? Tipo, ali é a Cinderela, entendeu? Vai dar meia-noite e vai se desfazer tudo. E, gente, eu, ano passado, sofri muito com isso, porque, né, eu estava no 3º ano do ensino médio, Enem. Então, na minha cabeça, eu tinha um ano inteiro para estudar. E aí eu fui procrastinando, ainda dá tempo, falta tantos meses. Ainda dá tempo, faltam tantos meses. Quando eu vi, já era novembro e eu não tinha estudado nada. Que legal. Então, para de achar que você tem o tempo infinito, porque você não é um deus, ainda não, entendeu? A gente não descobriu, o ser humano ainda não descobriu como dominar o tempo. Então, como muita gente fala, o tempo é precioso, entendeu? Então, se você consegue começar a fazer isso agora, se você consegue botar em prática hoje a sua meta, ponha em prática hoje a sua meta. Se você consegue fazer um pouquinho do seu trabalho hoje, comece a fazer e não ache que você tem todo o tempo do mundo, porque você não é a exceção aqui, tá bom, querida? Tá bom, querido? E o tempo vai passar rápido, a gente tá percebendo. Gente, 2025 passou assim, ó, plim, no piscar de olhos. E 2026, espero que não, mas se continuar assim, vai passar mais rápido ainda. Então, amiga, não pense que você tem todo o tempo do mundo e comece a fazer hoje o que você tem que fazer. A comparação é a forma mais rápida de matar o seu próprio processo. Então, amiga, vamos parar de se comparar com o outro? Eu sei que falar assim é tipo, nossa, como eu vou parar de me comparar com o outro, né? Porque eu também me comparo muito com a conquista dos outros, com a vida dos outros, e eu acho que isso já é uma coisa da nossa geração, né? Da internet e tudo mais. Só que, gente, cada um tem o seu próprio processo, cada um tem a sua própria evolução, e eu ainda vou trazer um vídeo aqui pro canal falando como eu estou lidando com a comparação e levando ela de uma forma mais leve, então fiquem ligados aqui no canal.
que eu vou trazer esse conteúdo. Mas, em geral, a gente tem que entender que cada um tem sua própria história. E cada um vai conseguir o que quer. Se batalhar, se dedicar, todo mundo vai conseguir o que quer. Claro que vão ter uns que já vão ter conquistado antes de você alguma coisa importante. Mas a gente não pode se levar, entendeu? Porque cada um tem sua história. Como a minha chefe uma vez falou, todo mundo começa, né? Todo mundo tem um começo. Só que uns vão começar mais na frente de você, alguns mais atrás de você, entendeu? E assim é a vida, gente. A gente tem que entender que às vezes a vida é injusta, nesse caso, e que cada um tem a sua realidade, entendeu? E a gente não pode se comparar. Tem gente, eu tenho 18 anos agora, então tem gente na minha fase que, né, terminou o ensino médio. Tem gente que vai entrar pra faculdade, tem gente que vai ainda pensar no que vai fazer da vida. Tem gente que vai abrir um negócio e vai, tipo, ganhar dinheiro, entendeu? E, tipo, ou tem gente que já tá pensando em casar, entendeu? Esses últimos dias eu percebi o quão imbecil, não sei se seria essa palavra, mas o quão inútil é a gente ficar se comparando com a vida dos outros, entendeu? Porque a gente já tá perdendo a nossa própria vida, perdendo o nosso próprio processo, perdendo a nossa vivência, entendeu? É a gente que sai perdendo, o outro tá, tipo, lá vivendo a vida dele tranquilamente, e a gente aqui se rebaixando e, tipo, depressiva, sem viver a nossa própria vida, entendeu? Se você tá esperando o momento perfeito, amiga, eu tenho uma coisa pra te dizer. Ele não existe! É isso mesmo, amiga, não existe e nunca vai existir. Porque a gente auto se sabota e o momento perfeito nunca vai vir, porque quando a gente conquistar uma coisa que a gente falou que a gente precisava ter pra fazer aquela coisa, a gente vai botar outra desculpa e vai botar mais um empecilho na nossa frente. Eu vou dar uma desculpa aqui pro meu canal e pras redes sociais, porque eu já procrastinei muito esse sonho aqui na minha vida e eu decidi, botei na minha mente que 2026 vai rolar, entendeu? Por favor aí, me ajudem. Mas, tipo, hoje eu tava pensando, ai, será que eu gravo mesmo? Porque eu não tô à toa, essas coisas, arrumada. Eu tô aqui na casa do meu pai, o cenário não é tão bonito. Eu não sei falar direito, às vezes eu travo e demora muito e tá muito quente. Ai, será? Tipo, vocês estão percebendo quantos empecilhos eu botei na minha cabeça? E, tipo, pensando, ai, hoje não é o momento perfeito. Porém, mesmo assim, com todos esses empecilhos, eu pensei, quer saber? Eu vou lá gravar. Porque não existe um momento perfeito, entendeu? Eu vou estar sempre botando uma desculpa na minha frente e essas desculpas não vão me deixar sair do lugar, entende? Então, amiga, não existe um momento perfeito, não espera ganhar o melhor celular, não espera um tripé, não espera um microfone, só começa e grava, você nunca sabe que a internet é uma coisa muito incerta, uma coisa vai viralizar, outra coisa não vai viralizar, uma coisa as pessoas vão entender, outra coisa as pessoas não vão entender, e a gente não tem como controlar, entendeu? Então, tipo, se você quer mandar mensagem pro seu crush, manda mensagem pro seu crush, entendeu? Tipo, não vai ter um momento perfeito pra você ir lá e se declarar. Vai lá e manda, entendeu? Tipo, a vida é muito curta pra gente ficar esperando um momento perfeito. E o momento perfeito não existe. Não adianta você crescer apenas em uma área da sua vida e se sentir vazio nas outras. Bom, gente, em 2025 eu senti que eu foquei muito na minha vida amorosa. Mas é porque durante os outros anos, assim, da minha vida, eu nunca tive nada muito, uou, romântico, né? Eu tinha 17 anos, sabe? Nunca tive nada muito romântico. Então, durante, vamos supor, o ensino médio inteiro, eu tava querendo algo romântico e ano passado eu foquei muito nisso, tipo, muito mesmo. Aconteceu muita coisa na minha vida nessa área. Só que nas minhas outras áreas, meio que eu deixei de lado, entendeu? Tipo, eu me deixei de lado de uma certa maneira, entendeu? Eu parei de gostar de coisas que eu gostava, parei de fazer coisas que eu gosto de fazer. Não foquei tanto na minha carreira, entendeu? Não foquei tanto no meu profissional. E isso no final do ano me abalou um pouco, entendeu? Não é que eu não conquistei nada em 2025, mas eu não conquistei o tanto que eu queria e não evoluí em tantas áreas assim que eu gostaria de ter evoluído. Então a minha dica é, sabe, tenha um equilíbrio na vida. Eu acho que tudo é um equilíbrio e se tu exagera numa coisa e faz menos na outra, acaba que não é legal, entendeu? Você não vai se sentir preenchido no final do ano. Talvez você já tenha conquistado muito, só que ainda não parou pra perceber. Eu tenho esse problema e talvez você também tenha esse problema de normalizar muito as coisas. Eu acho que porque eu moro muito no mundo da lua, entendeu? Então, tipo, tudo pra mim acontece aqui de um jeito muito incrível e, tipo, tudo já deu certo e tudo mais. E quando as coisas acontecem, eu meio que, tipo, ah, né? Aconteceu, porque na minha cabeça já tinha acontecido. Ou muitas vezes eu me acho insuficiente para aquilo que as pessoas falam, que eu
sou, entendeu? Ou o que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, um problema meu, voltando eu aqui no assunto da rede social. Mas um problema meu é não me achar, tipo, influencer. Mas, gente, eu sou uma influencer. Eu tenho tantos mil... Eu já tenho 1.000 seguidores aqui no YouTube, eu já tenho 2.000 seguidores no TikTok, eu posto sempre. Ainda não sou monetizada? Ainda não, mas... Que legal, meu alarme tocou. Eu sou a doida dos alarmes, né? Eu sou uma influencer, entendeu? Então, tipo, às vezes eu me menosprezo por isso. Eu acho que eu não sou o suficiente. Eu acho que eu não sou aquilo tudo. E acabo não comemorando tanto as minhas conquistas. Porque a Isa, de 3 anos atrás, ficaria muito feliz que tem 1.000 seguidores aqui, 1.000 pessoas que me assistem. E às vezes a gente não para pra pensar isso, sabe? Tipo, a gente fica... Ah, nossa, não aconteceu nada interessante. Então, sabe, quando você conquistar alguma coisa, quando alguma coisa diferente aconteceu na sua vida, comemore, sabe? Vibre, pule, ria, grita, conta pras pessoas com uma energia diferente e tudo mais. E isso é uma coisa que eu realmente quero fazer. Mas é isso, sabe? Fique feliz consigo mesmo, porque se você não fica feliz com as suas próprias conquistas, quem vai ficar, né? Subestimar o poder do pensamento. Como eu disse, eu sou a doida da lei da atração. E eu acho que muita gente acha que, tipo, coisinhas bestas, assim, que a gente fala no dia a dia, não vão mudar nada, né? Mas essas pequenas coisas que a gente fica se repetindo durante o dia acabam sim interferindo no nosso futuro e às vezes até se manifestando. Por exemplo, se você fica repetindo pra você que você tem um cabelo feio, que seu cabelo tá curto, que seu cabelo tá caindo, seu cabelo tá todo espigaçado, ou que você fica repetindo que, ai, que ninguém liga pra você, ai, que ninguém entende o que você tá falando, ou que você não sabe falar direito, amiga, você vai começar a acreditar nisso e você vai ser essa pessoa. Não sei explicar o porquê, mas é tipo, plantou, colheu. Plantou, colheu. Então, por que a gente vai ficar gastando o nosso tempo em pensamentos negativos, ao invés da gente pensar coisas positivas sobre nós e falar, caralho, eu sou foda, eu consigo tudo que eu quero, eu tenho a aparência dos meus sonhos e eu sou incrível. Não seria muito melhor pra mim, pra você? Então, tente ser mais consciente sobre o que está passando aqui na sua mente e se forem coisas não tão positivas, tente mudar elas para coisas positivas. Nem tudo que acontecer na sua vida de errado é pra te sabotar, entendeu? É que vai acabar o mundo, é que vai dar tudo errado. Amiga, às vezes coisas que não aconteceram como planejado nos fazem crescer e aprender muito mais do que se tivesse dado tudo bom. Um exemplo aqui novamente da minha vida, né? Porque minha vida é muito cheia de aprendizados, né, gente? Agora eu quero viver, mas chega de aprendizado, né? Chega de bater a cara na parede. Brincadeiras à parte, mas ano passado, né, como eu disse, eu não consegui estudar pra Enem. Claro, foi um erro meu, foi um erro meu. Porém, eu ainda achava que ia dar bom, né, gente? Eu achava, nossa, eu vou saber fazer tudo. Cheguei lá, bati a cabeça na parede, basicamente. E eu fiquei muito mal, tipo, porque eu senti que eu não fui bem, entendeu? Eu não acertei muitas questões e tudo mais. E eu fiquei muito mal. Tipo, muito mal mesmo. Porque em alguns anos atrás eu também fui mal num negócio de teste, assim. E eu não entrei numa escola que eu queria e tal. E eu acho que isso foi uma coisa, assim, que tava me atrapalhando, sabe? Era um bloqueio meu emocional. E agora, no Enem, né, eu, tipo, meio que abriu essa parte de mim de novo. E eu, claro, teve essa questão de que eu não estudei. Porém, eu percebi coisas que eu não tinha percebido, sabe? Que eu não tava olhando para isso, entendeu? Então, tipo, percebi que eu tinha muito problema de insegurança, né? Comigo mesma, que eu me achava incapaz, eu tinha esse problema tipo, da comparação, entendeu? Do que os outros vão pensar se eu não passar. Então, botei muita pressão em mim e eu sempre fui assim, entendeu? Então, foi uma maneira, foi uma coisa ruim que aconteceu, né? Foi um momento bem ruim, acho que foi o pior momento do meu ano. Que aconteceu, não tinha como não acontecer, porque foi um momento de eu parar um pouco e pensar, sabe, sobre a minha vida, sobre o que eu tava vivendo, sobre quem eu estava me tornando, entendeu? Tipo, foi uma coisa muito importante pra mim e que, entendeu? Tipo, então se acontecer alguma coisa ruim nessa vida, se aconteceu ou se acontecerá, não encare isso de uma forma ruim, sabe? Tipo, pensa, nossa, esse aqui é um momento então pra eu aprender e eu vou tentar aprender o máximo possível com isso que tá acontecendo e se uma porta se fechou, outra com certeza vai se abrir. E por fim, amigas, a vida não acontece na linha de chegada, ou seja, não viva pelo final. Vou dar um exemplo, porque eu sou a menina dos exemplos, eu só funciono com exemplos. Você e eu, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, estávamos muito ansiosos pelo lançamento de Stranger Things Parte 5, não é mesmo?
Então, o processo do anseio, o processo das teorias e tudo mais, foi muito legal, não é mesmo? E aí, quando chegou o tão esperado momento do episódio final, na minha opinião, foi uma bosta. Entendeu? E aí, tipo, eu penso assim, se você espera tanto algo, se você espera tanto conquistar algo e não aproveita o processo, como eu aproveitei, por exemplo, tipo, eu criei várias teorias, eu fiquei super animada, tudo mais, tipo, quem não fez isso, sabe? Tipo, chegou lá no final, olhou aquele final bosta, deve pensar, nossa, eu esperei o ano inteiro pra isso? Mas, tipo, eu pelo menos que, né, criei várias teorias, tudo mais, tipo, eu olhei o final feliz e no final eu criei mais teorias, entendeu? Tipo, eu criei um final alternativo na minha cabeça. E eu acho que eu enrolei muito, mas eu só quero falar que, tipo, se você quer tanto conquistar uma coisa, mas o caminho foi doloroso, quando você chegar lá, não vai significar nada, entendeu? Você vai ficar tipo, ah, era isso? Mas se você, tipo, aproveitou, fez amizades, aprendeu, tropeçou, caiu, voltou, e quando você chegar lá, você vai ficar, nossa, é isso? Mas com uma forma tipo, caralho, eu consegui, eu tô aqui agora. E, gente, quando você conquista alguma coisa, é tipo um estalar de dedos. É assim e você conquistou. Entendeu? E, tipo, qual seria a graça de tudo isso se no processo você, tipo, cagou pra tudo e só tava pensando na linha de chegada? Mas é isso, divas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o ano de 2026 seja incrível pra mim e pra você, porque 2026 é o ano 1, é um ano que vai chegar, vai entrar várias coisas incríveis para nós, assim esperamos. Já curte o vídeo se você gostou e me segue nas outras redes sociais. E é isso, divas. Beijão. Tchau!